Hoje o meu café com pão de queijo é com Pedro Naves, o Pedro dos Cinemais. Todo mundo conhece, não precisa de apresentações. Seja bem-vindo ao meu programa, Pedro. Vai, Júlio, há muito tempo, né, que a gente não batia um papo, né? E eu fico contente de te ver ainda no ramo ativo, né? Gravando e levando novidades aos seus fiéis seguidores. Hoje está muito pulverizado, né? A televisão, o cinema, a internet, os meios de comunicação pulverizou bastante, né? Como que você vê essa nova geração, esse novo momento? Ô Júnior, essa história do cinema, que começou há mais de 100 anos, ela viveu diversos momentos, né? Diversos momentos. Nós tivemos momentos em que o cinema era a principal atração da população. Com o evento da televisão, a televisão começou a mudar um pouco os costumes das pessoas. E nós sentimos isso. Depois nós acostumamos com o movimento de cinema normal, que a gente entendia que era um movimento bom. Não aquele, né, de 70 para trás e tudo mais, mas considerado um movimento bom. Nós atravessamos, o cinema atravessou a fase do videocassete, atravessou tudo que surgiu de novidades. E o próprio streaming, né, que acabou ganhando muita força com essa pandemia que nós tivemos. O ramo que mais foi prejudicado com essa pandemia no mundo foi o cinema. Foi o primeiro a fechar e o último a abrir. Então você imagina, as empresas tiveram uma situação caótica. Muitas empresas no Brasil pequenas fecharam, e a gente recebe convites de diversos shoppings pelo Brasil afora, convidando para montar cinemas, porque os operadores daqueles cinemas fecharam. Então é uma situação triste. Isso não ocorreu só no Brasil. Os Estados Unidos fecharam mais de 4.000 salas de cinema e continuam fechando. A França está criando um programa cultural para tentar voltar o público para o cinema. E o cinema no Brasil, até agora, está vivendo de grandes lançamentos. Super-heróis, superproduções, os filmes nacionais, que a gente tinha uma bilheteria garantida com os filmes brasileiros, de filmes de boa qualidade, nós tivemos uma queda muito grande. Eu vou te dizer que durante o ano passado, esse ano até agora, nenhum filme brasileiro emplacou. Nenhum filme brasileiro emplacou. Então isso é triste, né? Porque, e olha que foram bons filmes, com bons atores, com bons diretores, mas nenhum filme nacional emplacou. Na verdade, a gente tinha alguns personagens que ajudavam a segurar o cinema nacional. Nós perdemos o Paulo Gustavo, que era uma garantia de sucesso nas bilheterias. Tínhamos algumas boas comédias, né, que segurava bem. E agora, com a volta, depois da pandemia, com a volta de cinema, nós não atingimos. O cinema não atingiu ainda aquela época de antes da pandemia. Hoje o cinema ainda está com 50%. Ô Pedro, como que você vê o momento de hoje? O que o cinema está preparando para inventar mesmo, para modernizar, para levar o público? Tem algum diferencial? Como que você vê essa nova fase do cinema? Olha, não tem nada. Técnico, por exemplo, a parte técnica, vamos dizer assim, o que saiu de novidade foi a digitalização das cabines de projeção. Foi tudo digitalizado. Agora, tem surgido a projeção a laser. E nós já temos alguns a laser. Mas o público não consegue entender
essa diferença do laser com o sistema convencional de lâmpada xenon, né? Ele quer assistir o filme, clarinha ali na tela e pronto. Então ele não sabe se aquilo é laser. Então não é um atrativo, né? Não é um atrativo. E o que tem ajudado a recuperar o cinema são as grandes produções. Nós tivemos também, além do cinema ter um problema sério com a pandemia, as produtoras também. Então, nós tivemos diversos grandes lançamentos com as suas datas alteradas, às vezes até de um ano, porque o filme não estava terminado ainda, ele estava ainda em produção e veio a pandemia. E aí esses filmes que tinham datas previstas para o período da pandemia, nenhum deles foram lançados. Então, esses filmes ficam atrasados, né? E agora no começo do ano, no final do ano passado, é que eles começaram a relançar esses filmes de novo. Produção nova que nós tivemos agora de superprodução foi o Tom Cruise com o Maverick. O Tom Cruise, eu posso dizer para você a mesma coisa que o Steven Spielberg disse para ele agora numa premiação no começo do ano. O Steven Spielberg deu-lhe um abraço e disse: você salvou o cinema. Então, As Indomáveis Maverick praticamente salvou o cinema numa fase aguda, né? E esse filme entrou e foi uma explosão em todo o mundo, em todo o mundo. E na sequência vieram também outros filmes que também começaram a andar. Agora, o cinema ele vive de época, né? Nós estamos agora aproximando dos grandes lançamentos, né? Porque é o período americano. O período americano de férias começa agora, o verão americano. Então, é nesse verão americano que eles lançam tudo que eles têm de bom, né? Então, agora nós estamos num período de grandes lançamentos, né? Você acha, então, que o cinema vai ficar com essa fatia de mercado, que são os grandes lançamentos, aqueles lançamentos que você tem que ver na tela grande mesmo, que é diferenciado das plataformas streaming, de televisão, de vídeos que você assiste em casa? Eu vou te dizer o seguinte: quem gosta de cinema, quem gosta de uma tela grande, com o sistema de som que nós temos hoje, só se o cara tiver com preguiça, né, e quiser trocar uma telinha de TV por uma emoção, né, numa tela daquele tamanho. Além do conforto, né, que você, principalmente cinemais, tem aquelas salas confortáveis que servem um drink, que você pode deitar, né? Pode levar um colchonete também ou não, Pedro? Nem precisa. Nós temos, por exemplo, em Uberaba e Goiânia, salas VIPs. Sim. E salas VIPs individual. Então a pessoa senta, deita, ela tem um cardápio na própria poltrona, ela pede o que ela quiser para tomar, sanduíche, bebidas. Então é um conforto muito grande, né? Então hoje você trocar isso pela TV em casa, não só compara. Se a pessoa tiver com muita preguiça e não tiver um bom gosto, né? Ô Pedro, e os cinemais? As pessoas às vezes me perguntam, por que os cinemais fechou em Uberlândia, abriu em Uberaba? A gente pode falar sobre isso? Pode. Os cinemas hoje, os cinemais, ele existe. Nós estamos em Goiânia, nós estamos em Anápolis, Catalão e Tuiutaba, nós estamos em Araxá, Patos de Minas, Uberaba, Juiz de Fora, Montes Claros, Guaratinguetá. A gente está nessas praças. Os cinemais de Uberlândia, nós estávamos com contratos vencendo no Center Shopping. Nós ficamos lá desde a inauguração do shopping e com a venda do Center Shopping, nós tivemos problema até de renovação com a empresa nova que comprou. Então nós preferimos repassar, né? Repassar o nosso ponto. Foi o que nós fizemos. Repassamos para Cinépolis, não só esse de Uberlândia, como Manaus, por exemplo, e Cuiabá, que a gente também queria encerrar, até pela distância, pelas dificuldades de administrar. Nós passamos para essa empresa mexicana que chegou no Brasil e querendo crescer a todo custo.
E o Pedro Naves? O Pedro Naves está envolvido com cinema há quantos anos? Desde office boy. Eu costumo dizer que minha profissão era alegria. Trabalhava no cinema de graça para assistir filme. Então primeiro eu era alegria, depois eu fui office boy. E aí eu fui operador de cinema uns 20 anos, passei filmes, fui subgerente, depois gerente. E a minha vida inteira dentro do cinema. Ô Pedro, dá para estipular mais ou menos quantos filmes você assistiu? Você assiste todos os filmes que rodam nos cinemais? As pessoas têm essa curiosidade, né? Eu não tenho a menor ideia de quantos filmes eu assisti. Mas eu assisto filme desde os 13 anos, desde os 12 anos de idade, né? E eu não perdia um. E até aqueles filmes até filmes franceses que eram mais difíceis de ser entendidos, filmes italianos, eu assistia tudo, né? Para mim aquilo era uma magia. Então, mas quantidade eu não sei. Mas eu posso te dizer o seguinte, o único filme que eu consegui assistir 32 vezes foi A Noviça Rebelde. Na minha juventude eu era operador e eu, além de passar o filme, eu ficava ali grudado na janelinha assistindo o filme e eu vi ele 32 vezes. Nós podemos dizer que esse foi o melhor filme que você já assistiu ou tem outros? Em cada segmento nós temos diversos. Esse é um musical, né? Foi um dos melhores que eu vi na vida, né? Foi Noviça Rebelde, que narra a história da família Von Trapp, da América. Mas aí, quando você fala de um faroeste, tem tantos faroestes americanos bons, mas aí você lembra de Sete Homens do Destino, Da Terra Nasce os Homens, que são filmes que marcou muito, né? Quando você vai num filme de circo, você lembra de O Maior Espetáculo da Terra, que é 3 horas de projeção, um filme de Cecil B. DeMille com Charlton Heston. Então, um filme excepcional. Então, e superproduções religiosas, por exemplo, não tem como você não falar de 10 Mandamentos, de Ben-Hur, né? São filmes que ficou gravado na história, né? Romance, guerra, Um Vento Levou, por exemplo, são filmes históricos, não tem como você esquecer. E quem gosta de cinema, de tempo em tempo, é bom rever esses filmes. Qual o seu gênero favorito, preferido? Todos. Todos. Hoje eu estou apreciando uma boa comédia e superaventura. Vai chegar agora no mês que vem, no dia 29, um dos meus favoritos. Superaventura com Indiana Jones 5. Pedro Naves, quando não está assistindo filme, está fazendo o quê? Aí é difícil. Tá trabalhando, né? Trabalhando. Cinema não. Quando você não está envolvido com cinema, não está assistindo filme, o que você gosta de fazer? Eu sou muito caseiro. Gosto de ficar em casa. E eu gosto muito de participar da igreja. Eu leio muito, né? Gosto muito de ler. E eu sou um fã incondicional de todos os santos. Então eu já li mais de 200 livros de santos, né? Então eu frequento o movimento de casais da igreja, Nossa Senhora Aparecida, e eu me envolvo muito com isso. Gosto muito e me envolvo bastante com isso. Ô Pedro, a gente vê muito que a indústria asiática, né, principalmente a China, eles produzem até mesmo mais filme que Hollywood, né, do que a indústria americana. Por que não decolou no Brasil a indústria chinesa? Olha, eu vou te falar um outro mercado que produz ainda mais do que a China. A Índia. A Índia produz um filme, eles fazem um filme num dia. Então, eles têm uma quantidade de filmes impressionante. E lá, para você exibir os filmes indianos, são tantos que é exibido assim, 10 da manhã um filme, meio-dia outro, às 2 outro, às 4 outro, e o dia inteiro e lotado. Eles não trabalham, não? Eles ficam só vendo filme. E lotado. Não, eles trabalham, mas né, quando você fala de 1,5 bilhão de habitantes, sobra gente para tudo quanto é canto.
O que você está fazendo? Estou assistindo filme. Ah, ok. E você? Eu também estou vendo filme. É impressionante o Bollywood indiano, né? Eles fazem muito filme e eles têm diretor, alguns bons diretores e tal. Agora a China, por incrível que pareça, o mercado deles é tão importante para a indústria americana que agora, recentemente, eles começaram a relançar, a exibir os filmes americanos. E isso dá um impulso de quase dobra a renda de um lançamento americano. Então, o que acontece? O filme chinês, ele tem também esse público, né? O filme campeão de bilheteria na China o ano passado foi um filme chinês. Então, não teve Maverick, não teve nada. Então, eles têm alguns filmes que eles produzem lá que faz muito sucesso. Mas nós estamos vendo, o Júnior, nós estamos vendo no cinema americano muito asiático, né? Muito asiático, filmes de lutas, policial. A gente tem visto essa mistura de diretores, de atores e tal. Com o tempo, as coisas vão se encaminhar, né? Porque hoje o americano está precisando muito desse mercado asiático. E o Brasil? Por que o Brasil não emplaca na produção de filmes? O Brasil produz bem novelas, séries, seriados, né, entretenimento de qualidade, tem tecnologia para isso, mas por que não é competitivo no mercado internacional de bons filmes? Esse é um problema sério. Os filmes nacionais, a gente costuma dizer o seguinte: os Estados Unidos teve a história do cangaço, aliás, a história do faroeste. Olha quantos filmes de faroeste os americanos fizeram de boa qualidade, que o mundo inteiro viu e que inclusive foi copiado na Itália, os faroeste, no México. Todo mundo queria fazer bang bang, até no Brasil. Nós tivemos uma história do cangaço, né, que poderia ter sido criado grandes filmes, bons filmes, né, de aventura e tudo mais, e não foi. O filme de cangaceiro no Brasil com esse gênero, você conta no dedo, né? Eu costumo contar no dedo aí 5, 6 filmes. Então, se você tem uma chance de comédia, aí entra o problema da língua, né? Você teria que fazer esses filmes, ou você falar inglês com legenda, ou você legendar esses filmes para você tentar um outro mercado. Agora, antes de mais nada, qualidade. Quando tem qualidade, você consegue lançar nos Estados Unidos, né? Em qualquer canto do mundo. Tá gostando do nosso papo? Ó, essa entrevista completa você assiste no nosso canal no YouTube. Lá tá completa, sem corte, com todos os detalhes. Ô Pedro, bacana falar de cinema, você que é um entendedor, você que é um lutador, você que é um sobrevivente do cinema. Vamos deixar aqui nossas câmeras para você convidar as pessoas para conhecer, para prestigiar o Cinemais em Uberaba, que está pertinho aqui de Uberlândia. Olha, tem uns amigos aqui de Uberlândia que eles vão lá em Uberaba para assistir alguns filmes especiais, por exemplo, Maverick. Eu sei de muitos amigos aqui que às vezes ligou perguntando os horários, né, para eles irem. E vou explicar por quê. Nós temos lá em Uberaba uma sala que chama Magic D. É uma sala com sistema Atmos. O que é o sistema Atmos? Nós temos 80 caixas de som esparramada pelo cinema, inclusive mais de 50 no teto, no forro. Então, quando você assiste um filme especial como esse, ou uma superprodução, você sente aquele som circular dentro do ambiente, você vive aquele som. Dentro do filme. Além da sala ser 3D e além de ter uma tela gigante, né, uma tela grande. Então essa sala é uma sala especial. Então muita gente daqui vai lá para assistir algum filme que vale a pena, né? Eu mesmo vou. Então, dependendo do filme, não dá para ver numa sala convencional. E lá também nós temos 2 salas VIP, né, onde a pessoa assiste também no maior conforto os melhores filmes. Todos os filmes que entram na Magic D também exibem na sala VIP, né,
que é para a pessoa escolher a sala que ele quer ir. Uma indicação de um filme? Olha, nós vamos ter agora, né, grandes lançamentos. A partir do dia 20 agora já tem Os Três Mosqueteiros, que é aquela produção francesa. Mas nós vamos ter, para o mês que vem, por exemplo, nós vamos ter, na primeira semana do mês que vem, nós vamos ter Guardiões das Galáxias, que é um lançamento gigante, né, de super-heróis. Nós vamos ter agora Indiana Jones 5, né, dentro de pouco tempo. Nós vamos ter a Bela Adormecida. Nós vamos ter diversos grandes lançamentos agora. E nós vamos ter Missão Impossível. Missão Impossível com o Tom Cruise, agora numa fase diferenciada. Ele fez Missão Impossível e dividiu em 2. Então essa primeira parte, ela entra agora, e a segunda provavelmente é para o ano que vem ou até o final do ano. Mas, inclusive com cenas impressionantes que ele gravou e que a gente vai ver essa novidade na hora que a gente for assistir o filme. Obrigado pela entrevista. Eu conversei com ele, Pedro Naves, do Cinemais, que é muito mais cinema, que é cinema além da tela, que é animal. Você sabe fazer, Pedro Naves? O símbolo lá, ele treinou, hein? Valeu, obrigado. Isso é antigo, né? Tá durando, né? Poxa.